Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Édipo da menina, né? Eu fiz o do menino e hoje eu quero falar sobre a questão da menina, o Édipo feminino, que antes de qualquer coisa é um grande paradigma da psicanálise, né? A questão do complexo de Édipo. Agora, antes de começar, eu quero fazer uma pequena retrospectiva para introduzir o complexo de Édipo da menina. O que é esse complexo de Édipo? O complexo de Édipo é aquela vivência emocional que a menina tem a partir dos 4 anos, os dois têm, né, tanto menina como a menina, o menino como a menina, mas eles vivem a partir nessa faixa de 4 a 7 anos. Eles estão vivendo aí esse período que é chamada fase fálica. A fase fálica é a fase onde a pulsão, onde a libido está voltada para os órgãos genitais. Lembrando, né, que no início ela estava voltado para a boca. Fase oral é a fase até 2 anos. De 2 a 4 anos já é a fase anal, onde a libido fica voltada para os esfíncteres e a questão anal. E nessa fase, a partir dos 4 anos, é aquele momento em que entra a fase fálica, em que a pulsão está ali, nos órgãos genitais. E o menino, tanto o menino como a menina, eles manipulam os órgãos genitais, porque eles dão prazer. E é um momento também em que eles começam a observar que existe um menino que é diferente de uma menina. Porque até esse momento, eles brincam juntos numa boa. E ninguém percebe que existe uma diferença sexual, ninguém percebe isso, nenhum dos dois. A partir dos 4 anos, começa-se a perceber, as crianças já começam a perceber que existe ali uma diferença, que a menininha não tem e o menininho tem. Então tem o quê? Tem o órgão genital. Nesse momento em que aparece essa dúvida, essa questão aí, né, a criança vive isso no imaginário, porque ela está vivendo o período do imaginário até 7, 8 anos, é o período do imaginário da criança. Ela vive todas as fantasias, ela vive como uma fantasia, só que ela vive na realidade. Para ela essa fantasia é real. Então isso aí é o complexo de Édipo vivido pelos dois, tanto menino como menina. No momento em que eles percebem as diferenças individuais, em que o menino, que eles começam a perguntar, né, muita coisa ao redor de tudo isso, nesse momento é que eles começam a vivenciar esse emocional, esse sentimento. Agora, eu queria falar um pouquinho também antes, né, sobre por que Freud usou esse complexo de Édipo. Porque muitas pessoas perguntam, mas Freud é sexualidade, né? Era aflorada. Não é isso. É porque até esse momento a criança não era sexual, né? Até esse momento de Freud, há 100 e poucos anos atrás, a criança era pura, era inocente. Mas Freud descobriu que não é bem assim. Que a criança tem a sexualidade desde bebê. Mas não é a sexualidade genital. É uma sexualidade voltada para órgãos importantes, como a boca, como o ânus, como os órgãos genitais, né? Não é uma sexualidade parcial. E ele usou o complexo de Édipo porque, quando ele criou, nesse momento de criação da psicanálise, ele começa a perceber, através dos seus pacientes, que todos viveram o complexo de Édipo. Todos traziam aquela criança que viveu esse complexo de Édipo lá atrás. Traziam isso atualizado para a clínica, hoje como adultos. O que é esse complexo de Édipo? Ele é um grande amor que a criança tem pelo genitor do sexo oposto e uma raiva, um ódio mesmo pelo genitor do mesmo sexo. A menina agora, ela vive esse momento. Ela vive esse amor pelo pai e ela odeia a mãe. Esse triângulo amoroso aí, esse triângulo edipiano que a gente fala, ela é responsável por várias coisas na vida da criança. Eu vou falar sobre elas, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o que significa Édipo. Édipo
houve uma tragédia grega, ela faz parte da mitologia grega, é uma história contada pelo Sófocles, e é a história do Édipo Rei. O Édipo, ele era filho da Jocasta e ele ama a mãe na tragédia. Ele ama a mãe, acaba se casando com a mãe, sem saber, né? Sem saber que tinha um pai e que esse pai, ele acaba matando esse pai. Então essa é a tragédia grega. O Édipo, essa palavra grega, significa óidipus. Óidipus é o que? Óidipus significa dos pés inchados ou dos pés furados. Então isso tem tudo a ver com esse Édipo na história do homem, né? É onde há o tropeço. Quem tem o pé inchado, o pé furado, ele manca, né? Ele claudica. E é onde nós claudicamos na vida. É no complexo de Édipo. É nessa vivência emocional que todos temos, independente do sexo, nessa fase de 4 a 7 anos. Uns vivem com mais força, outros vivem com menos força. Crianças que você nota nitidamente que ela está vivendo isso. Você nota nitidamente a questão do amor, no caso da menina, né, o amor pelo pai e o ódio da mãe. Bom, então eu dividi isso em alguns tempos. O primeiro tempo é esse. As crianças brincam igualmente, sem distinção de sexo. Elas brincam todas juntas, meninos e meninas. A partir do momento em que se percebe, em que elas começam a perceber que as meninas são diferentes dos meninos, os meninos começam a excluir as meninas das brincadeiras. As meninas não participam. A menina não entra. Menina não entra aqui no jogo. A menina não. Eles começam a brincar só entre eles e excluem as meninas. A menina percebe de imediato que ela não tem pênis e que ela é castrada. Isso a menina percebe de imediato. Ela não fica na dúvida, nada, ela já sabe que não é, que não tem e ponto. Só que ela sofre muito com isso. É um sentimento de humilhação, é um sentimento de não ter, de não poder, né? Porque o pênis representa aí, ele é um símbolo do poder, é um símbolo fálico, que a gente fala na psicanálise, né? É um símbolo que representa o poder. Então a menina já se sente logo, eu não tenho, já tem aquele sentimento de inferioridade, né? De humilhação, e ela sofre com isso. E ela também percebe que a mãe também é igual a ela, que a mãe também não tem. Aquela mãe que era endeusada, né? Querida, amada, fálica, porque ela achava que a mãe também tinha todo esse poder. Até ela perceber que a mãe não tem realmente. A mãe não tem esse poder todo. Então vem uma raiva da mãe. Porque além da mãe não ter, a mãe não deu a ela também. Isso tudo se passa a nível inconsciente, na fantasia da criança, tá? E ela vai tomando essa raiva da mãe, esse ódio da mãe, porque ela se sente humilhada e ela percebe que a mãe não deu para ela. Então começa a destituir essa mãe. Destituir no sentido de que não quero falar com você. Começa qualquer briguinha, qualquer coisa ela briga com a mãe, qualquer coisa ela se indispõe com essa mãe. E aí ela vai em busca de quem? É a hora que ela olha para o pai. Porque até aí ela está voltada para a mãe, né? Aquele apego desde o início com a mãe. A partir desse momento, nessa fase de 4 anos, ela vê o pai, ela se dirige ao pai, porque ela sabe que o pai tem esse poder, que o pai é fálico, que o pai é diferente da mãe dela. Então, ela se dirige ao pai para quê? Isso já é o terceiro momento. Nesse terceiro momento, ela se dirige ao pai em busca desse poder, do poder que esse pai tem que pode passar para ela. Então, ela vai para o pai, se dirige ao pai, se encanta com o pai e faz aquela relação com o pai ali, mas nesse sentido de ter dele esse poder que ela acha que ele tem. Não é tipo normal, quando o pai entende o que está acontecendo, o pai mostra para essa filha que ele não é isso tudo que ela pensa, que ele não é o todo-poderoso, e que ele é falho também, que ele erra, e que ele não sabe tudo, e que ele pode pedir desculpa se ele errar. Então, esse é o Édipo verdadeiro, né? É quando o pai faz isso. Não, minha filha, não é isso tudo que você está pensando, não. Eu não tenho todo esse poder para te dar. Isso é a primeira rejeição que a menina sofre.
O pai fala, não é nada disso que você está pensando, eu não tenho esse poder. Então aí o pai já mostra para ela que não é por aí. Então ela já tem que sair disso aí, só que ela não sai. É menina, né? Mulher, futuramente mulher. Então ela insiste. E aí ela muda a estratégia. Ela muda a estratégia pensando o seguinte, já que eu não tenho poder, mas eu posso ser esse poder para ele. E ela começa a seduzir esse pai. No fundo, o que ela quer ser a toda poderosa do pai. Ela quer ser esse poder, ser esse falo para o pai. E aí ela começa a seduzir. E aí nesse momento que o pai percebe essa sedução da menina, o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer, né? Numa configuração normal do Édipo, o pai tem que, não, você não é minha namorada. Eu já tenho uma namorada que é sua mãe, eu sou casado já com ela. Então nesse momento o pai tira essa menina desse lugar. Ele mais uma vez a rejeita. E ele fala para ela, você amanhã, você vai crescer e você vai ter o seu próprio namorado, você vai ter os seus próprios filhos, você vai ter sua família. Então ela sente a segunda rejeição. Nesse momento há muito sofrimento para a menina, porque ela é rejeitada pelo pai 2 vezes, né? Ela vê isso como uma rejeição, por 2 vezes. Na primeira, quando ele diz que não tem esse poder todo, e na segunda, quando ele a rejeita no sentido de estar com ela, de ser a namorada dele, né? Dela ser a namorada, dela assumir esse lugar fálico, esse lugar de falo do pai. Com essas 2 saídas, não resta outra alternativa à menina do que se voltar para a mãe. Se voltar para a mãe no sentido de ter dela toda aquela feminilidade da mulher. Então ela se volta para a mãe novamente, para poder se identificar com a mãe, né? Com as características do feminino, com as características da mulher, porque amanhã, afinal de contas, ela vai ter um próprio namorado, uma família, e ela tem que ser igual à mãe, né? Ela então introjeta para si valores éticos, morais, sociais dos pais, dos 2, né? Porque ela também não quer ficar mal com o pai, então ela capta um pouco de valores de um e de outro e introduz esses valores para ela. É esse o processo de identificação, né? O grande processo de identificação que ocorre com a menina nesse momento. A partir desse momento, a partir dessa identificação, ela termina o Édipo feminino, termina o Édipo da menina, e há a formação aí do superego. Isso é uma coisa importante que acontece, né? A psicanálise nos diz que o superego é herdeiro do complexo de Édipo. Por que ele é herdeiro? Porque é o momento da identificação dessa menina com os pais. E aí ela cria aí toda a questão moral, ética, toda essa questão de valores, ela traz para o superego. O superego é responsável por isso. Porque até aí a criança não tem superego, ela é id, é puro id, ela é puro inconsciente, né? Um pouco de ego, né? Um pouco. Mas ela é puro id. E nesse momento cria-se o superego, que é o responsável por sentimentos de culpa, porque vem culpa porque ela odiou a mãe um dia. Então há sentimentos de culpa, há questões éticas, morais, tudo introduzidas aí que vão nos permear, vai permear a nossa vida depois adulta, né? Por que o Édipo é importante? Porque além de formar o superego, nesse momento em que ela se identifica com o pai ou mãe, há um momento onde vai se formando a identidade sexual daquela menina. A identidade sexual e a orientação sexual também. A identidade sexual porque não é só o biológico, não é só não ter o pênis que caracteriza uma menina. Não é só isso. Ela tem que estar aqui do psiquismo, né? Ela tem que se sentir uma mulher. Ela tem que se sentir psicologicamente uma mulher. Então o que caracteriza é isso. Então é nesse momento que cria-se essa identidade. Por que às vezes dá errado? Por que às vezes a menina não adquire o psiquismo dela não é feminino, não é de uma mulher. Embora ela tenha o biologicamente falando de menina, mas ela não é uma mulher. Por quê? Porque ela não se identifica com essa mãe. Porque o pai, muitas vezes, o que faz, ele é seduzido, ele se entrega, ele é seduzido por essa menina. E ele anda com a filha como se fosse uma namoradinha mesmo. Ele é atraído por isso, né? Ele se deixa seduzir.
E aí a menina acredita que o papai é o namoradinho, o papai um dia vai casar com a filha. Né? Ela acredita nisso. E aí pra ela, isso aí, esse Édipo aí já, né, já começa a balançar, já começa a não ser o ideal do Édipo, ou pelo menos o mais próximo desse ideal. Né? Ou então o que o pai faz? Ele aceita esse poder. Ah, eu sou todo poderoso mesmo, e eu sei tudo, tá? Ele se acha o grande, né? Também disso aí. É uma outra forma também de mostrar para ela que ele é fálico. E aí também ela pode se identificar com esse, né? Porque depende muito da percepção da criança sobre isso também. Né? Não é só o que o pai e a mãe fazem, não. É o que essa criança percebe de tudo isso, o que ela quer para ela. Também tem essa parte, né? Então tem que ver se ela quer se identificar com esse pai que é fálico. E ela quer ser fálica também. Ela também quer ser toda poderosa. Então por isso que muitas vezes não dá certo o Édipo. O Édipo, a pessoa claudica na vida, né? Esbarra onde? No Édipo. Né? Esbarra nesse complexo que foi vivido pela criança. Então ela passa a questão também da orientação sexual é definida nessa fase. Né? É quando a menina, ela decide se ela, na adolescência, se ela vai se voltar para alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo oposto. Isso aí, essa orientação sexual também é definida aí, nessa vivência edipiana, nessa vivência do triângulo edípico. Por isso é tão importante para a vida de uma pessoa essa vivência do complexo de Édipo. Uma outra coisa também é a questão das estruturas psíquicas, são formadas a partir da vivência desse Édipo. Ou o indivíduo, o ser humano, né, o sujeito, ele sai dali neurótico, que somos a maioria, né, com esse sentimento de culpa, com essas questões morais e tudo mais, ou ele sai psicótico. Psicótico significa o seguinte, é a pessoa que surta, né, são os esquizofrênicos, paranoicos, né, os bipolares, essas pessoas surtam. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o pai não fez parte da vida deles, que no momento da identificação com o pai não aconteceu. Ou não teve pai, ou a mãe não deixou, ou nesse momento não houve pai. A criança não foi atravessada pelo nome do pai. A mãe se dedicou totalmente a esse filho. Nada desviou o olhar dela dessa criança. Então, a criança ficou ali, só conhece a mãe, só sabe a mãe. Ela não se sentiu castrada em momento algum. Então esse é o psicótico. E tem o perverso também, que é a outra estrutura psíquica. No caso do perverso, ele entende que ele é castrado, que ele não pode ter a mãe, ou a filha não pode ter o pai. Ela entende isso, mas ela, existe essa lei, mas eu não vou atender não. Eu não vou cumprir a lei. Eu sei que tem, mas não quero. Mas não vou, não olho. Esse é o perverso. Né, que são os pedófilos e toda essa classe que vem aí a partir dessa estrutura, que é a estrutura perversa. Por isso o Édipo é tão importante, pela identificação que se forma para a criança, pela aquisição da identidade e orientação sexual e pelas estruturas, né, que ele pode ser neurótico, psicótico ou perverso. Então tudo isso aí é adquirido a partir do complexo de Édipo. E também o superego, né? A questão do superego, que é um herdeiro do complexo de Édipo. Muitas vezes, por que algumas vezes dá errado e a criança não se identifica com, a menina se identifica com o pai, em vez de se identificar com a mãe e tudo mais? Porque também o pai e a mãe viveram lá atrás, na infância deles, um complexo de Édipo, que foi mal resolvido. E que eles atualizam aonde? Naquele filho. Na vivência edipiana, nesse triângulo edípico, com esse filho, eles atualizam o Édipo deles. Todas as suas carências emocionais, todas as suas vivências anteriores não resolvidas, eles vão colocar naquela criança que está vivendo aquele momento com eles ali. Então, por isso, muitas vezes, né, as coisas falham, porque os pais também vêm trazendo o Édipo deles aí, né, os dois, tanto pai como mãe, mal resolvidos, e que aconteceu com aquela criança ali. Então, nem tudo sai bonitinho, nem tudo é o ideal, porque o ideal não existe. Mas existe o que se aproxima do ideal, né? E muitas vezes acontecem essas falhas no percurso aí, por conta de complexos edípicos mal vividos pelos pais. Além de tudo, que eu faço questão de colocar isso aqui, é a questão também
da percepção do filho. O filho tem uma percepção, né? Ele percebe se ele quer se identificar, como é que ele percebe com tudo aquilo, como é que ele percebe aquela vivência em casa. Você vê 3, 4 filhos, cada um vive de uma forma, cada um é diferente, vive o complexo de Édipo de formas diferentes. Por quê? Porque são momentos vividos de momentos diferentes na vida dos pais, né? Momentos diferentes. A criança nasceu em outro momento, em que os pais estavam vivendo de outra forma, né? A relação do pai e filho e dos pais com o filho naquele momento foi diferente do que aquele outro. Não é a mesma coisa. Então por isso tem a ver muito com a percepção da criança naquele momento, da menina naquele momento. Terminado o complexo de Édipo, a criança ela esquece tudo isso, ela recalca porque é um momento de muita angústia para a criança, é um momento de muito sofrimento, a criança fica muito dividida, tem crianças que têm terror noturno, tem sonhos, ela acorda gritando, né? Tem vários efeitos do complexo de Édipo na vida dessa criança, porque gera uma angústia muito grande, é um sofrimento para a criança. Ela faz o que depois? Ela recalca isso, ela esquece, apaga toda essa vivência, ela não lembra o que aconteceu, e ela vai viver uma outra fase, que é a chamada fase de latência, onde ela vai se dedicar a estudos, né, a escola e tudo que é da cultura. E ela vai assim até a puberdade, pré-adolescência, quando ela entra depois na adolescência, e isso vai aparecer. Toda essa vivência, ela não é lembrada, mas ela é vivida pela criança daquela forma onde ela foi marcada inconscientemente, onde ficou marcado para ela no inconsciente. Ela vai viver isso novamente na adolescência, quando ela for buscar aquele rapazinho lá que vai ser o namoradinho dela, aquele futuro marido lá. Isso vai ser reproduzido nessa época, é onde vai aparecer. Por isso que a gente fala que a adolescência é um momento de crise, né? A criança deixa de ser aquele que ele era antes, porque isso tudo vai aparecer. Isso tudo vai aparecer no momento que ela se voltar para o outro sexo, para se voltar para o seu parceiro, que poderá ser, né, de acordo com a identidade sexual que ela teve e de acordo com a sua orientação sexual adquirida lá no complexo de Édipo. Por isso que é tão importante esse momento na vida da criança, porque marca pro resto da vida. E a pessoa não lembra mais e reproduz, ela reproduz as mais diversas formas, e no momento de uma terapia, muitos procuram terapia, né? Quando tem problemas, quando a fantasia balança lá, eles buscam a terapia para saber de si, para saber da sua vida, saber o que está acontecendo e tudo mais, e o analista está ali para ver isso. Sabendo que a criança ali viveu um complexo de Édipo que está sendo reproduzido ali. Está sendo reproduzido na forma como ela lida com o seu parceiro, naquele momento, tanto a menina como o menino. Então por isso que é importante o pai e a mãe, né, da criança, tomar um pouquinho de conhecimento que seja, né, do que a criança está vivendo naquele momento. Isso tudo é uma fantasia que a criança vive daquele momento, para poder ele, dentro do possível, agir daquela forma. Ele vai conseguir totalmente? Não vai. Por quê? Porque ele tem, existem as questões inconscientes, e nós agimos pelo inconsciente, nós agimos pelo emocional. E nem todo mundo tem o ego tão bem administrado que ele possa burlar o seu emocional. Tem pessoas que são comandadas exclusivamente pelo emocional. Então é o que vai falar mais alto na criação do filho, né? Agora, quando ele tem um ego trabalhado, que ele se conhece, que ele sabe o que ele está vivendo naquele momento com aquela criança, ele vai se comportar de outra forma, ele vai entender o que está acontecendo e vai fazer aquele complexo de Édipo caminhar de uma forma diferente do que normalmente está acontecendo. Ele vai diferenciar, fazer diferente, fazer do que ele aprendeu lá atrás, porque ele vai ter as questões dele trabalhadas. Por isso que o pai e a mãe, papai e a mamãe, procurem saber, procurem ver o que é importante de você saber sobre educação, sobre as fases que seu filho está vivendo, para poder você passar para ele o melhor, né? Aquilo que for o melhor possível, porque o melhor total não existe, porque é o ideal, e ideal não existe, mas da melhor forma possível. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para falar sobre isso, porque é uma questão, esse complexo de Édipo é uma questão importante na vida da criança, e importante que eu tenha falado tudo aqui, né?
Mas é isso, acho que falei o que eu poderia falar. Se ficou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, depois vocês podem colocar nas perguntas e eu responderei com o maior prazer, tá? Mas fiquem atentos para isso, assistam o vídeo, as pessoas que me pediram, inclusive, que fizessem o complexo de Édipo da menina, é muito importante, é mais demorado, mais trabalhado, mas é bem interessante também. Ok, pessoal? Fica a dica, até o próximo vídeo.